Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você e o carinho da sua audiência todas as manhãs aqui na Rede TV. Você viu que eu mudei um pouquinho o jeito de falar? Isso. Aí você começa a pensar direitinho. Gabi, você Oi, é sempre Edu, mais uma muito vez. bem-vindo. Tudo bem É um com prazer. você? Ó, nós vamos fazer massa com escarola, é um pedido do público, Gabi. Isso. E um frango empanado na farofa. Esse daí é um pedido meu mesmo. Isso que Fica eu gostoso, né? atendi prontamente. Você gostou? Adorei. Diferente, não é? Ficou muito bom. E a escarola, do jeito que você fez, com bacon e cebola, é muito popular lá na Itália. É Eles verdade. fazem muito esse prato e servem até sozinho como acompanhamento. Isso. Depois nós vamos ter uma costelinha de porco com mandioca. Lembra aquele porco atolado, não? Tem a vaca atolada. Vaca atolada. A gente vai fazer um porquinho Costelinha. atolado. Costelinha atolada. Costelinha atolada de E porco. fica uma delícia esse Fica. prato, dá pra fazer na panela, não precisa fazer em panela de pressão. Na panela né? mesmo, normal. E fica gostosa. Depois tem uma polenta com ragu e carne moída. Essa receita tá frio, né? Tá friozinho. Essa receita é para esquentar. É pra comer na cumbuquinha essa. Gabi, essa receita aí, com carne moída desse jeito, você pode colocar outros itens em cima da polenta. Com certeza, Né? sim. E é uma receita que não custa caro, Não. custa menos de R$30 Sim. e você vai ter um ótimo resultado. Tenho certeza Rende. que você vai adorar. Aí tem o doce, porque a gente não é de ferro, não é? Tem que ter nosso docinho. Um creme branco e é interessante que esse creme branco a gente não precisa nem fazer na panela. Pode Não, fazer, a criançada pode ajudar. Pode. E depois tem uma cobertura. É um caramelo, mas no caramelo tem coco. Tem coco. Esse é aquele caramelo que a gente vai fazer que tem creme de leite junto? Isso. Ah. Faz o açúcar, carameliza o açúcar e depois com creme de leite. Uma delícia. É uma delícia. E hoje também tem o Papo Nutritivo com a querida Adriane Marcon. Adriane, seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda. A gente vai falar de alimentos que são ricos em açúcares e estão escondidos. Está escondido aonde? Naquelas letrinhas que a gente não vê? Sim, a gente vai dar muitas dicas nas letrinhas, na tabela nutricional, então tem muitas dicas importantíssimas. Agora, isso pode acontecer em alimento salgado também, pode acontecer em alimento doce. E o que você separou ali, eu olhei os ingredientes, as coisas que você separou, a gente olhando acha que tá tudo bem, pode comer à vontade, que não é calórico. Exatamente, que é tudo saudável, mas sempre tem umas dicas que fazem toda a diferença. É isso aí, você vai aprender isso e muito mais, então. E vamos começar com essa massa com escarola e frango empanado na farofa. Gabi, a gente pode fazer esse prato para almoço, que é um prato muito gostoso. Dá tempo pra Essa hoje. é uma receita muito Bem prática. prática. Então, roda a vinheta, por favor. Ó, a massinha, você pode usar qualquer tipo de massa. Pode ser uma massa curta, uma massa longa. Essa aqui é orecchiette, lembra uma orelhinha, É. não é? Você Sim. pode usar pene, pode usar qualquer massa. Pode usar parafusinho. Parafusinho, Se gostar fuzile. da massa longa também, pode usar também. Pode também. Pode, qualquer uma. Aqui, ó, sempre o sal na água é importante, não só para salgar a massa, mas para dar sabor Isso, também. realça o sabor. Aqui a gente está juntando o pedido que foi feito no 11 994 652423 e arroba Fica com a Gente TV. Muita gente pediu receita com escarola. Nós vamos já daqui a pouquinho usar a escarola. E eu pedi para a Gabi uma coisa que era assim: a gente vai fazer um frango para vocês entenderem. E esse frango, o que é interessante? A gente passa ele na maionese e depois vai usar o que eu pedi, que era uma farofinha. Dá para empanar com qualquer farofa praticamente, Dá. né, Gabi? Essa é aquela farofa pronta, né? Que tem no mercado. Quem quiser fazer a própria farofa também. Pode fazer. Eu aconselho a fazer uma farofa sem muitas, assim, sem muita cebola, sem muito alho, porque ela pode queimar depois aqui no óleo, Sem né? muito pedacinho. Isso, né? pedacinho. Se for colocar pedacinhos bem pequenininhos mesmo. Perfeito. Essa aqui tá mais a farinha e bastante tempero. Eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 filezinhos de frango. Gabi, você pode colocar lemon pepper neles para Claro. mim, por favor? Então a gente pega o frango, tempera esse frango, pode colocar lemon pepper e a gente coloca aqui também um pouquinho de sal. E aí nós vamos besuntar. Você gosta bastante de lemon pepper? Porque eu... Tá bom. Tá bom. E aí eu vou pedir para você colocar essa maionese para mim também, ó. Aí com a ponta dos dedos,
Lógico, higieniza a mão. Acabei de A passar gente tá sempre com a mão. álcool na mão. E aí você vai pegar essa maionese e vai besuntar desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Suja um pouquinho a mão? Suja. Suja um pouquinho a ponta do dedo? Suja. Mas você vai entender que é muito interessante. Aí aquela farofinha, você pode colocar nesse outro. Ó, a gente besunta o frango na maionese, ó. Deixa eu ver se tá bem besuntadinho aqui. Tá bem besuntadinho. A maionese vai fazer o papel do ovo, né? Perfeito. Quando a gente faz o empanamento triplo que a gente fala, né? Quem quiser pode passar Pode, no ovo mas também, não tem problema. É mais prático também, Pega né? um garfinho para você Claro. fazer essa parte. Então, ó, por favor, você que está acompanhando a gente, ó, passa a maionese desse jeito. Olha que simples, ó. E aí você E ela empana, gruda super fácil. ela gruda facinho. Então, quem quiser passar na farinha de trigo, passar no ovo e depois passar na farofinha, pode, que Pode. fica bom. Aqui a gente quis fazer de uma maneira diferente, um empanamento bem diferente, né? Como a gente vai usar a farofa que não é usual, É. vamos E é temperada. temperada. Fica uma Então, delícia. tomar cuidado com o sal, porque a maionese é salgada Sim. e a farofa também. Também. temperada. Então aqui, ó, você passa bem, você está acompanhando uma receita que é muito prática. Você viu, a gente colocou a massinha ali. Você vai ver em quanto tempo a gente faz essa receita. Com certeza, se você tiver os ingredientes, você pode fazer para o almoço de hoje, porque é simples. Ah, Edu, não tem a farofa. Empana na farinha de rosca, empana isso. como você quiser, né, Gabi? Não deixa de fazer. O importante, eu sempre falo, é fazer a receita. Isso. Como você vai fazer, se tem um ingrediente você vai improvisar, tal. Ah, não tenho maionese, não faz mal. Você pode, sem problema algum, empanar de outra forma. Eu tô dando risada que eu fui ali lavar a mão. Eu tava com maionese na mão, vocês viram, né? Aí o que eu fiz, Gabi? Já sujei A torneira de maionese. já sujei a torneira normal. com a maionese. Qualquer coisa que eu vá lavar ou vai secar, eu já Vai ter sujo. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Você pega esse franguinho que a gente empanou bem. E aí, ó, colocamos na farofa. Então tem o tempero. O que é importante? Tem o tempero que a gente usou, o tempero da própria carne, do frango, e tem um tempero aqui. Você sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma dica pro pessoal de casa, para quem não quiser mergulhar ela assim, ó. Quem não quiser mergulhar no óleo. Toma liberdade, eu vou fazer o seguinte, ó, para você que está acompanhando a gente, hoje a gente está recebendo a querida Adriane Marcon. Olha que interessante isso daqui. A mesma receita que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer desse jeitinho aqui, ó. E eu tava vendo sobre isso e a diferença que a gente tem de caloria quando você pega a mesma receita e você faz frita na imersão ou faz assim, ó, que aqui é quase, vamos dizer, semi-grelhado, porque você coloca bem pouquinho azeite, como eu coloquei ali, ó. E vocês vão ver que o resultado fica um pouco diferente. Fica. Mas fica gostoso. Fica mais saudável, né? Fica mais saudável. Pra quem gosta de um empanado, né, e Sim. não quer fazer fritura, comer a fritura, né, por Sim. imersão, é uma alternativa. É uma boa alternativa É. para você que está acompanhando a gente, para você fazer aí na sua casa e ter um resultado também satisfatório. Ó, essas três aqui eu vou fritar na imersão e aqui ao lado, ó, tô só esperando aquecer um pouquinho, que é importante. Passa esse azeite no fundo da frigideira, como eu estou fazendo aqui, ó. Deixa bem aquecidinho. E é importante que você só coloque aqui quando tiver bem aquecido, ó. Aí você vai colocar, vai pegar aqui, ó, o franguinho, colocar aqui, desse jeitinho. Fica diferente? Fica. Não absorve tanta gordura, né? Isso. Ele fica bem mais leve. Mas ó, ele vai pra usar. ficar crocante também. Fica crocante, fica bem gostoso. Você pode fazer de uma forma ou de outra. Você que está acompanhando a gente, olha, hoje no Papo Nutritivo, super interessante a conversa que a gente vai ter. Até porque tem produto, Gabi, que a gente acha que não faz mal nenhum. Ou a gente acha que pode muitas vezes consumir à vontade, que não tem problema. Inclusive um deles, falar que se eu pegar um saquinho eu como inteiro. Então Tem que tomar cuidado com isso. as castanhas, sabe? Que a gente Sei. acha que é saudável. Sim.
Ah, a gente acha que pode comer à Pode vontade, comer, né? A gente acha que pode comer tranquilo, que não tem problema e não Uma é bem coisa que eu assim. aprendi agora, principalmente depois que a gente tem filho, é olhar o rótulo, Ah, importante. a olhar os ingredientes. Tem açúcar no começo, é porque tem muito mais açúcar, né? É que muitas vezes, para muitos itens, para você de casa entender também, o açúcar e o sal podem servir de conservante para Isso, determinados produtos. Então, por isso que é comum ter bastante produto. Aqui, se você olhar, ela fica crocante daquele jeito que a Gabi está fazendo. E eu vou mostrar esse outro aqui, ó, que a gente está fazendo, só para você ver como ele fica interessante também, feito dessa forma, ó, que a gente está fazendo aqui, ó. Deixar mais um instantinho. Aliás, vou até mostrar aqui. Isso daqui já salvou eu e a Ana lá na fazenda, ó. Você pode empanar dessa forma que a gente tem o produto, colocar no saquinho e selar. Tem aqui pra você, tá? Eu não quero fazer propaganda aqui do meu, mas eu faço em casa assim, ó. Olha, tá Desse mais jeitinho. bonito. Ele fica bonito também. Bonito. E você vê que ele continua tem um pouquinho de azeite aqui que a gente colocou. Você que tem dúvida, muitas vezes fala, pô, mas eu vou conseguir um bom resultado assim? Vai, pode fazer, que você vai, ó. Fica crocante A farofa também. deixa muito crocante. Eu fiquei até surpreendida. De fazer assim? Fica muito crocante e muito saboroso. Ó, e aí, desse jeito tá feito. Aqui, eu vou aproveitar a própria frigideira para fazer o molho. Então, você que está acompanhando a gente, ó, Vou só que eu vou tirar fazer. esse óleo aqui. Hein? Lógico, cuidado, tá? Tá. A gente vai fazer o molho para fazer a nossa receita da massa. A massa já está cozidinha ali. Esse molho também é muito legal e muito prático também. Ó, a gente frita o bacon. Junto aqui, ó, a gente pode agregar um pouquinho de azeite. E pode colocar aqui também um pouquinho de cebola, ó. Aí a gente faz o que, ó? Fritou esse bacon, o bacon começa a soltar um pouquinho da gordura. Aqui, como ele não tem muita gordura, acrescentei um pouquinho de azeite. Aí a gente pode colocar aqui, ó, cebola. Refogamos a cebola. Você gosta de massa assim, mais sem molho de tomate, sem molho? Eu gosto muito, eu acho gosto. prático. Eu acho que é bom, Gabi, a gente variar. O que eu imagino? Quando a gente está fazendo um tipo de receita, quando a gente vai e faz todas as receitas iguais e tal, a gente acaba enjoando. Enjoa né? mesmo. Desse jeito não. E às vezes a gente em casa não tem também um molho, alguma coisa, tem umas coisas na geladeira, dá pra fazer uma Dá massa. pra fazer. Dá. E Gabi, você tem total razão no que você tá falando. Muitas vezes com pouca coisa. Isso, né? pouca coisa. A gente já fez manteiga com Sálvia. sálvia. Com alecrim. Fica Tá ótimo. bom, fica. Né? Então, com poucos ingredientes, você consegue fazer receitas incríveis. Ó, aqui entrou a cebola. Aí eu vou colocar 2, 3 dentinhos de alho junto aqui. Então, entrou a cebola, entrou o alho. Aí a gente pode colocar... quero dar o sabor do que a gente tem no frango. Você pode colocar, sem problema algum, ó, um pouco de lemon pepper aqui. Eu boto lemon pepper em tudo. Você põe na pipoca, você falou, não é? Coloquei. Ficou bom? Ficou. E olha que a minha filha é meio enjoadinha com sabores, Sim. assim. Ela adorou. E ela gostou? Ela gosta de pimenta, sabe? Gosta de pimenta? Ela gosta. Quantos anos ela tem? Ela tem 8. 8. Ela gosta de Não pimenta. é comum uma menina de 8 anos gostar de pimenta, não é? Não, eu fico impressionada, ela gosta. E aqui, ó, o que a gente faz? Dá uma refogadinha, ela vai encolher aqui de tamanho. Parece que é muito, né? Parece mas que é ela muito, vai mas virar... vocês vão ver que ela vai virar pouquinho aqui. É igual ó. o espinafre, né? O espinafre também... Você sabe que essa é uma das receitas mais típicas que a gente muitas vezes consome na Itália e não é muito comum da gente fazer aqui no Brasil, não né? Eu já fiz bastante, eu gosto muito da escarola refogada, mas só a escarola, assim, né? Que é gostosa, É gostosa. né? Pessoal, aqui a gente usa mais pra salada também, porque ela Sim. parece um pé de alface, até, assim, né? Ó, a massinha entra aqui direto, ó. E se você quiser, você pode, sem problema algum, usar um pouco da água do cozimento, caso você queira. Mas você vai falar assim, Edu, só bacon, escarola, cebola e alho que a gente colocou já tem sabor? Muito, né, Gabi? Muito. O aroma que tá aqui, a combinação do bacon com a cebola, o azeite, né?
É surpreendente, É um não cheiro que dá vontade de comer mesmo, assim, né? É surpreendente, né? E eu muito fácil. botei na receita o parmesão Sim. e eu acho que dá pra pôr aqui junto, já Sim. que dá um sabor O que a gente especial. pode fazer aqui, ó? Vou dar esse truque. Ô, Dioguinho, a gente tem o truque do chefe aí fácil? É, o segredo do chefe, né? Truque do chefe, segredo do chefe. É muita... Vinheta. Segredo do chefe, é segredo. Segredo. É segredo, não é, Gabi? Mas é truque também, não É deixa segredo, de ser. mas é truque. Ó, aí aqui, ó. Opa, eu pego. Desculpa. Tá na mão, pode pôr aí, por favor. Olha o segredo do chefe aqui, ó. Vou pegar a água do cozimento aqui e coloco aqui, ó, uma conchinha. Principalmente se a massa a gente precisa aqui que ela cozinhe um pouquinho mais do que tá, ó. E aí a gente dá uma salteada nela assim. Olha o bacon aqui indo para todo lado. E aí, E aquele montão de escarola, parece que aquele montão de escarola sumiu, né? sumiu. E aqui, Encolhe ó. bastante. Olha, a escarola, você vai falar, meu, cadê a escarola aqui, né? Não é, Gabi? E tinha bastante. A Tinha gente botou bastante. um maço de escarola. Quem quiser colocar mais, Aí desliga. isso. Desliga o fogo. E aí coloca um queijinho aqui por cima. Ai, meu Deus, que delícia. Então um pouquinho da água do cozimento. E aí a gente põe aqui por cima, ó. E aí a gente dá mais uma salteada aqui, ó. E aí esse queijinho, a gente incorpora ele aqui, ó, com a panela sempre Aqui já desligada posso para ele não tirar, talhar. né? Pode sim, obrigado, Gabi. Olha que maravilha fica essa receita, fácil, hein? É receita simples, não é? É simples, Muito gostosa. mas é muito saborosa. E ó, olha que interessante aqui, se você olhar, ó, Virou um molinho, né? você sabe que esse tipo de receita me lembra demais o querido Bruno Stipe. Quero mandar um grande abraço ao Bruno, que é uma das pessoas que mais divulgou, eu tinha falado outro dia, a culinária e divulga a culinária italiana aqui no Brasil, presidente da FIC. Brunão, parabéns pelo seu trabalho, por todos os chefes também que estão na FIC, viu? Um beijo muito especial para você. Continua fazendo esse trabalho que é show e ajuda muita gente. Não só os chefes, mas ajuda muitos restaurantes que estão aqui no Brasil também. A gente faz questão de receber aqui muitos chefes Recebe para bastante chefes da poder divulgar, né? Aham. Divulgar a culinária italiana, que muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é italiana, como diz o querido Edu Gomes Lima, é gringa, tal. É difícil, É né? difícil? Não. Não é. Olha esse prato aqui. Nossa, como rendeu, né? Olha esse prato, para você que está acompanhando. Até o Dolinho ali gostou, ó, sacudiu a mão. Olha o Dolinho sacudindo a mão, ó. Olha o Dolinho ali, ó. Acho que ele quer também. É o seguinte, ó. Você que está acompanhando, massa simples com escarola e tem o frango empanado. Eu acho que eu nem sei se eu vou colocar o frango aqui. Acho que eu vou colocar o frango em outra. Vamos colocar o frango em outra e vamos dar fazer alguma coisa nesse frango aí, para ele ficar bonito, ó. Tá bonita essa massa, não tá, Gabi? Tá lindo. E rendeu, né, Edu? Rendeu demais, ó, rendeu demais. Nossa, Aqui. prato de restaurante. Prato de restaurante, ó. Muito legal. Ô, Dioguinho, me lembra pra gente separar umas fotos do final de semana, que eu prometi que eu ia colocar, coloquei no meu Instagram. Vocês devem ter visto lá, Dia das Mães especial que a gente fez, pra gente mostrar amanhã. Pode ser amanhã, Dioguinho? Pra gente mostrar, porque O foi evento, né, o que evento você foi sabe. tão especial, Eu vi muito os legal. vídeos. Aliás, o Renato mandou um beijo a todos. Falou que tá tranquilão, Tá. sossegado, mas cozinhou pra gente, cozinhou pra muita mãe. Ele me falou Tinha ontem. bastante mãe lá. Ele falou, tá, a adrenalina foi alta ontem. Foi alta. A gente cozinhou pra muita gente. Aham. Ó, você que tá acompanhando a gente, ó, aqui vai a massa. Nossa. Simples, mas muito bem feito. Surpreende. A Gabi falou uma coisa que é interessante. A gente muitas vezes acha que precisa um monte de molho, um Isso. monte de coisa. E é prático, não é não? Quanto tempo a gente fez essa receita, Diogo? É prática, meu. 17 minutos. Ah, tá aí, tá aí. Tá. Isso daí, Gabi. Eu Tá acho que esse perfeito. aqui... Ó, aí vamos colocar aqui, ó, o frango. Você que está acompanhando a gente, você vai ver o que eu vou fazer com esse frango aqui. Dá o seu toque aí de Vou dar um mestre. incremento nele, ó. Deixa eu Seu ver. truque.
Vou dar um truque aqui, ó. Truque de Porque chefe. fica bonito assim, né? Mas, peraí, vou pegar aqui, ó. Tem tomatinho aqui. Você que está acompanhando a gente, a próxima receita é muito gostosa também. Costelinha de porco com mandioca. É sensacional, gostosa a receita. Esse tomatinho não faz parte, eu estou pegando aqui para dar uma decorada e tal. Tem Vamos dar um toque, como diz pimentinhas. a Maria, um retoque. Retoque. Toque É. retoque. A pimentinha tá ali do lado. Eu vou colocar também uma... Deixa eu colocar um verdinho aqui em volta. Ó, capricha na hora de fazer o prato, faz toda a diferença. O que a gente recebeu de mensagem, Gabi, e as pessoas elogiando, quando a gente arruma o prato Sim. e dá a ideia da pessoa As fazer em pessoas casa. fazem em casa, elas fazem, gostam da ideia. E é tão legal você ver o seu prato, às vezes um prato simples, né? Tem Fica que- tão bonito. Muda Já o prato, dá né? outra cara. Ó, eu tô pondo pimentinha amarela que eu quase não uso aqui, ó, só pra ficar diferente. Ah, é o franguinho só, né? Mas ó, vamos caprichar no franguinho, ó. Vou colocar até um pouco de tomilho aqui, ó. A Silene que tá acompanhando ali, ela falou, Edu, faz esse tipo de decoração que o pessoal adora e vai aprendendo, né? Sim. Tá bom assim? Tá lindo. Não precisa mais decorar as partes do palhaço? Não é. É brincadeira. Piada. Uma piada interna. Ó. Mas ficou legal assim, né? Só um franguinho, mas ficou bonito, não ficou? Ficou lindo. Vamos começar essa segunda receita? É a costelinha. Vamos, Dioguinho, podemos ir na costelinha? Ó, costelinha espetacular para você que está acompanhando a gente. Você não, ó, esse daqui faz parte desse, tá? Mas quem quiser fazer separado também, Pode. né? Com outro acompanhamento. Com outro né? acompanhamento. Agora é o seguinte, deixa eu passar álcool na mão de novo. Gabi, eu estava pensando, a costelinha por si só já é gostosa, Muito. mas eu estava pensando, que tempero que a gente pode colocar aqui? A gente colocou o lemon pepper na primeira. Você acha que legal? Eu colocaria uma páprica, Tem a beleza? defumada aqui. A páprica defumada. E vamos colocar um pouco de fumaça aqui, porque daí a gente Vamos. não precisa colocar sal. Isso aqui. Páprica, fumaça. ó. Quando você, um truque interessante para você que está acompanhando a gente, vai usar um produto que já tem sal, tira o sal, não coloca sal, Sim. né? Que é o Depois, nosso caso no final, aqui. se necessitar um pouco de sal, a gente só complementa, né? Ó, vocês vão pirar nessa... Pirar é bom, né? Pirar. Porque é Porque é gostosa essa gostosa. receita. E é simples também. É simples. Ô, Si, dá uma consultada mais ou menos quanto tá o custo da costelinha. Eu comprei semana passada, vê quanto tá o custo do quilo, por favor, pra gente ter uma noção, até o preço desse prato, porque nós estamos usando ingredientes simples. Aqui eu vou fazer, ó, esse é um truque. Duas coisas, a gente vai receber a Adriane Marcon, duas coisas que são importantes. Esses produtos que já tem sal, não adicione mais sal, porque já tem sal nele. Então fica atento no rótulo, porque você não precisa adicionar mais. E outra coisa, a gente deu o truque de fritar na imersão, pode fazer, e outro de fazer grelhadinho. A Gabi outro dia até falou, pô, Edu, isso é legal para fazer para minha filha. Isso, né? Porque Sim. você não usa tanta gordura. Não. Aqui, ó, tem que colocar a mão e aí você vai dar uma passadinha em toda ela, ó. Tá quente já, você acha? Então Você espera um vai- pouquinho, ó. Você já botou azeite ali. Botei o espera um azeite. pouquinho. Esse aqui demora um pouquinho. Eu pra botei o azeite aqui, ao invés de colocar lá na panela, você vai perceber que dessa forma fica muito melhor, porque você usa menos azeite. Pinta a mão junto, pinta, mas não tem problema. Vale a pena fazer desse jeito, ó. quente. Se quiser colocar depois uma gordurinha, pode. Sim, eu vi Ela aqui. tem um pouquinho de gordura, essa, né? Ó, aí pode colocar, Pode colocar? pode. Ó, você que coloca uma parte, Gabi, para ir fritando ela. Aham. Vê se a gente consegue. Vamos tentar fritar toda ela a parte para dar aquela dourada. Esse é um outro truque bom quando a gente quer fazer uma receita e a gente quer que ela mantenha a suculência, tudo isso. Essa parte inicial é muito importante. Ó, presta muita atenção. Olha como a gente usando o azeite desse jeito, a gente usa menos gordura, né, Gabi? Usa mesmo. Ó, Se for mais uma- ou menos R$25 o preço da costelinha. Se a gente pensar que a gente está fazendo 1 quilo aqui, é um prato que, se a gente pensar com a mandioca,
R$40 você consegue fazer esse prato. Eu paguei, Né? eu paguei 600 gramas de mandioca, eu paguei 8 e alguma coisa, que é o que tem aqui. Então é um prato que rende bastante também. Se você pensar, é sim uma receita econômica. Com R$40 você consegue fazer esse prato. Se Consegue. pensar que é um prato para família por R$40, tem a vinhetinha da receita econômica aí? Roda aí então, porque essa é econômica, não é? Bem econômica. Essa é. Mel da risada, é econômica essa receita, você viu? Por que ela deu risada? Por quê? Porque ela fica rodando vinheta, deve ser isso, toda hora ela se diverte, ó. Ai, Mel. Uma coisa que é importante para você que está acompanhando, ó. Ah, dá para colocar tudo e cozinhar? Dá. Não vai ficar mesmo assim. Se fizer assim, vai ficar melhor? Vai. Então, perde um pouquinho de tempo, né? Sim, é importante essa caramelização da carne, que vai dar todo o sabor no nosso prato. A vaca atolada geralmente faz ou na panela de pressão, Sim. ou fica uma manhã inteira cozinhando ali, né? Porque tem que ficar bem macio a mandioca e a carne. Aqui a gente quis dar uma facilitada para todo mundo. E deu, né, Gabi? Deu Deu e uma olha, facilitada. e fica muito bom. Aliás, ó, você está recebendo muitos elogios. Ah, obrigada. Viu? Por estar aqui comigo, fazendo as receitas. Quando você pegou aqui, você viu que estava quente, quente, quente? Ó, é importante fazer isso daqui. Olha só como tá bonito. Olha como ela tá bonita e olha uma coisa importante. Muitas vezes você não vai e põe um monte de gordura. Sim. No dia que a gente foi especial Dia das Mães, cozinhando para muitas mães, elas perguntaram se fazia diferença usar, lógico, os tipos de óleo, ou o azeite, ou a gordura. Eu falei, na minha opinião, que dá para usar qualquer uma delas. Porém, o que a gente tem que ficar atento é com a quantidade. Muitas vezes a gente usa uma quantidade muito grande de gordura. E olha que interessante, Tem aqui não tem, né? necessidade. Gabi, se olhar aí, ó, pode ver você de casa, ó. Lindo. Quase que não tem. Se for uma panela antiaderente, também nem precisa, né? Nem precisa. A costelinha tem um pouco de gordura, ela vai soltando a própria gordura também. Ela vai soltando e vai ficar uma delícia, ó. Aí o que você faz? Aqui a gente pode colocar um pouquinho de cebola. Ó, coloca um pouquinho de cebola, deixa refogando. E junto aqui a gente pode colocar, ó, vai fazer toda a diferença para você que está acompanhando a gente. Vou colocar o alho agora. Se vocês olharem, a gente tem pouca gordura ali, né? Tanto que a gente colocou o azeite só em volta. Coloca um pouquinho só aqui, ó, só para não queimar. Bem pouquinho. Uma colher de sopa de mais ou menos de óleo que a gente colocou ali. Você que está acompanhando, obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência. 11 994652423 e @fica com a gente TV. Pode mandar a sua dúvida, pode mandar o seu pedido, por favor, que a gente atende com o maior carinho. Essa receita de costelinha de porco com mandioca. Lembra aquele porco atolado, mas é costelinha, né? Costelinha atolada, a gente pode chamar, né? Isso. Porquinho Olha lá, ó. atolado. Ó, tá porco atolado. Podemos trocar? Receita econômica. Podemos colocar costelinha atolada? Porque é só costelinha atolada, né? Ela vai atolar. Ela, por enquanto ela tá no 4x2 que ela não tá atolada. Mas a gente vai atolar ela daqui a pouco. Daqui a pouco ela atola. Aí nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de tomate. Aí pode colocar um pouquinho de tomate. E a gente pode colocar também um extrato. Deu essa fritada, vou abaixar um pouquinho aqui para você não queimar a mão. Aí coloca extrato, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de extrato. E aí que é interessante. Combina demais uma cachaçinha aí, né? Com certeza, vamos colocar? eu sabia. Tava Sabia? só esperando, sabia. Sabia o que eu ia colocar? Alguma coisa para alcoolizar ela. Alcoolizar. Não, o porco com cachaça combina muito, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Essa panela é se grande vai, pra acho que ela gente. não vai provar. Não, essa panela é grande, já tem bastante coisa. Mas de qualquer jeito, dá um recuo, que eu tive uma ideia. Aqui, ó. Ó, vou colocar um pouquinho a mais de cachaça. Você vai entender, Gabi. Olha lá. Tem a dúvida? Pode rodar a dúvida aí, Silene? Enquanto Bom pega dia, fogo. Edu. Tem sim. Bom dia, Enquanto eu chefe tento Gabi. pegar fogo aqui, ó. Aê, Edu, tira a mão rápido. Tira a mão rápido. Vai lá, Si. Olha lá.
Quem falou que não dá pra pegar fogo assim, né, Tutu? Aí. Aí, ó. E tá pegando fogo. Olha lá, vai. Fala aí, Si. Edu, a Antônia, de BH, Minas Gerais, ela tá perguntando o seguinte. Se tem alguma dica de vocês para a hora de comprar a mandioca? Porque, às vezes, é sorte. Ela falou que no caso dela é sorte, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Ela não sabe identificar olhando. E nesse prato aí que vocês estão fazendo essa receita, não vai panela de pressão, né, Gabi? Isso. Então, na panela normal, como é que faz para descobrir? Tem uma dica, um Sempre truque? que a gente fala panela normal, todas são normais, né? Que, assim, Sem a é a que a pressão. gente usa, é a panela que a gente Isso, usa. é. A panela mais usual. Gabi, você tem alguma dica pra mandioca? Depois eu vou dar a minha. Olha, eu acho que é sorte também, não é? Se ela, por acaso, não tiver a sorte de comprar a mandioca macia, ela pode cozinhar na pressão, que depois ela vai cozida para cá. Pode transferir, né? Pode Pode transferir. fazer isso que melhora. Isso, pode dar sua dica. Mas aí, se Edu. ela puder escolher, principalmente assim, a gente encontra aqueles carrinhos, o pessoal vendendo mandioca, tudo isso. Tenha sempre alguém da confiança. A pessoa que compra, que está na feira, o feirante, ou no supermercado. Porque assim, você realmente escolher, Não tem eu como, quebrava a né? mandioca muitas vezes para ver. E a cor dela também pode ser pela cor mais clarinha, tudo isso. Mais clarinha, mais molinha? Geralmente ela é mais molinha. Mas tem muita gente que passa cal virgem também na frente, aí todas ficam claras, né? Mas assim, quando você tem alguém que faça isso e tem essa possibilidade, seja no supermercado mesmo, é mais fácil de você escolher. Uma coisa que é importante é sempre tirar aquela corda dental dentro. Eu brinco, mas é verdade que mais do que fita, mais do que fio dental, uma corda dental. Se tiver, tira sempre ela. E a mandioca, eu lá na fazenda eu descobri um lugar que é onde passa água embaixo assim da terra, que é onde passa água que é da horta. Então vem a terra bem nutrida ali. Então para plantar ali a gente viu que faz toda a diferença. Né? Mas essa dos que vendem no carrinho de mão, Essas aí não tem erro. Essa aí eu nunca porque comprei uma ruim. ele não vai vender hoje Não, e não vai vender mais. Então ele Sim. capricha, não é? É verdade, Aqui, ó, o que a gente faz? A gente pode pingar a água aqui agora, ó. Você que está acompanhando a gente, ó, receita de costelinha de porco atolado, ó. Na mandioca a gente põe aqui, ó, e vai pingando a água aqui. Então a gente colocou cebola, alho, temperou ela com páprica, né? Isso, páprica, Uma delícia, fumaça. páprica. Você quer colocar a salsa para cozinhar junto aqui, você pode, ó. E deixa ela cozinhando assim. E depois, o que a gente faz? Na sequência, a gente pode colocar a mandioca junto. A mandioca, como tem bastante amido, ela vai dar uma cremosidade que vai ficar espetacular. Então deixa cozinhar desse jeito e depois coloca a mandioca aqui, vai ficar muito gostosa. Você que está acompanhando a gente, ó, pode mandar a mensagem 11 994652423 e @fica com a gente TV. Ainda tem mais receita gostosa daqui a pouco. A gente vai deixar essa receita cozinhando. Que daqui a pouco a gente vai começar com o Papo Nutritivo com a Adriane Marcon. Você que tem alguma dúvida sobre isso, sobre esse assunto, pode mandar mensagem também, a Cita Apostos ali. E é um assunto muito interessante, né, Cita? Deixa eu vir aqui do teu lado, que é o seguinte. Você é mãe e muitas vezes eu imagino que você vai escolher os produtos para os seus filhos. Você é mãe, não só mãe, mas mãe de gêmeos. Exatamente. E muitas vezes você vai lá no supermercado e daí você fica em dúvida. E a gente já conversou sobre isso. Olhar Exatamente. sempre a tabela nutricional, é é importante. É muito importante, Edu, porque é o que a gente... a pauta de hoje fala exatamente sobre isso, né? Coisas que a gente tem quase certeza que são saudáveis, porque são recomendáveis, mas ali nas letrinhas pequenininhas na Precisa tabela... tomar cuidado com isso. Às vezes é saudável, mas mesmo assim tem esse risco do excesso de E você sal, sabe que a Adriane comentou, esse é um assunto muito interessante, porque mesmo quem conhece, muitas vezes fica em dúvida, não é? Com certeza. Seja bem-vinda, é um prazer Obrigada, te receber. Edu. Prazer é meu. Prazer te receber aqui com a gente. Se você olhar aqui essa bancada, ó, vamos lá.
Aqui um franguinho grelhado, acabamos de fazer frango. Aqui um queijinho branco, totalmente inofensivo. Sim. Aqui um mix de cereais. Isso. Aqui a gente tem iogurte. Iogurte, molho de tomate. Molho de tomate. Esse daqui é o molho para salada, já pronto. Perfeito. E a granola. Que a gente acha que é inofensiva também. Sim, pode, dependendo da escolha, são ótimos alimentos, né? Então, a dica principal é essa, como escolher, porque às vezes, por ser saudável, pode ser com que tenha muitos aditivos e que façam mal. Então, a gente às vezes acaba escolhendo, achando que está fazendo bem para a nossa saúde e não é muito assim, né? Isso acontece tanto para alimentos que são doces quanto para alimentos que são salgados? Sim, e no alimento doce pode ter açúcar escondido, que não está necessariamente como açúcar, né? Tem outros nomes. No salgado também, o caso do sódio. E no doce pode ter também o sódio. Perfeito. E vice-versa. Por ser conservante ou muitas vezes para dar um sabor. Isso, para realçar um sabor, melhor isso dizendo. mesmo, Pode acontecer. O que eu tento sempre falar é o seguinte. Vamos fazer uma receita... Acabei de falar agora. A gente usou fumaça. Já tem sal. Daí eu não acrescento sal. Maravilha. É mais ou menos isso. Isso, para equilibrar. Porque às vezes a pessoa faz sem saber, né, Edu? Por isso que é legal a gente comentar com o pessoal de casa. Porque a pessoa às vezes compra, por exemplo, frango, que é um alimento muito saudável. Sim. Mas já temperado, pode ter muitos aditivos além do excesso de sódio. Muitas vezes isso acontece com qualquer produto que já vem temperado. Isso, né? Tanto congelado ou não, né? Tanto congelado ou não. Geralmente os que são salgados, até para ele durar mais, para a pessoa poder vender por mais tempo, o sal ajuda a conservar. Sim. É mais ou menos, para você de casa entender, quando a gente tem o bacalhau salgado ou quando a gente compra carne seca. O bacalhau salgado, ele tem o sal. Lógico que você tem que dessalgar para comer, né? Então, só que esse tipo de alimento a gente não dessalga para comer. Sim, e né? o sabor às vezes a pessoa não percebe, né? Esse é o problema. Ele mascara, Está tem escondido ali. Está escondido. A melhor forma é sempre olhar a tabela. Sempre olhar a tabela nutricional, olhar a lista dos ingredientes também. Sim. É muito importante. E, por exemplo, você vai comprar pela praticidade, eu mesmo faço isso, compro proteínas, frango congelado, para sempre ter em casa, Sim. mas sem tempero, tempero na hora. É melhor. Melhor opção. Sempre então, vai comprar um frango, escolha ele sem tempero. Aqui você separou também um queijo. O queijo, para falar mais do queijo ricota, cottage, que Sim. são... as pessoas focam muito nas calorias, né? Sim. Então, às vezes a pessoa está de dieta ou está de dieta e é hipertensa, aí ela acaba comendo muito queijo e desregula a pressão, não sabe por quê. Normalmente, os que são industrializados, eles têm uma grande quantidade de sódio. Perfeito. Então, tem que olhar também a tabelinha e a lista dos ingredientes. A gente faz queijo lá na fazenda para o nosso consumo mesmo. Eu não vendo queijo. Mas o que eu reparei assim? Da receita original de queijo para a receita que a gente faz, eu uso 3 vezes menos o sal. Porque no processo você vai e coloca o sal no começo da receita ali. Então, eu percebo que colocando menos é melhor. Com certeza. E também, quando é queijo branco, acaba tendo mais lactose, que é o açúcar. Então, a composição, às vezes, não é tão saudável quanto as pessoas pensam. Aqui não é pra gente excluir nada, né? Ou ter medo Você não é de comer. radical, pelo contrário, né? Mas é porque às vezes a pessoa pensa que é saudável, então eu vou comer muito. Então tem Perfeito. que equilibrar, né, Edu? Eu tive essa questão, no sábado eu fui fazer um evento para as mães e tal, e elas perguntaram sobre os produtos. Eu tenho um jeito, você me conhece um pouco, menos radical com uma série de coisas. Sim. E o que eu faço? Eu falo, um pouquinho de tudo não faz mal. Assim certeza. é melhor. E equilibrar os grupos, que a gente sempre fala, Sim. os grupos, então, a proteína com a gordura boa, com o carboidrato bom. Aqui você separou também os nuts e muitas vezes, até muitos nutricionistas falam assim, você pode consumir, mas tem a diferença de consumir eles com sal e sem sal também. Total. Como aqui a gente está falando de excesso de sódio, eu quis trazer também porque muitas pessoas não sabem. Então, compram a que são salgada, que também tem um sabor, paladar fica mais viciado, Sim. né? Realça o sabor, mas tem muita quantidade. Então, se você quer ela mais salgada,
salga você mesmo em casa, é a melhor Que opção. é melhor. Aqui você separou uma sopa. Isso. Que muitas vezes a gente fala assim, pô, tem a dieta da sopa, né? É, exatamente A dieta da isso. sopa eu vou comer tranquilo. Inclusive, eu posso comer uns 3 saquinhos, porque cada um tem 30, 40 calorias. Isso, olha a caloria, né? Mas tem muita quantidade de sódio. Perfeito. Eu acho que é legal, assim, para o pessoal de casa ter uma noção. O que seria o ideal? Por refeição, até 400 miligramas de sódio. Por refeição. Por refeição. Às vezes, em uma sopinha, tem 1.900. Então... Uma sopinha pode parecer que é tranquilo, e não é. Eu vou adicionar um produto aqui que muita gente, isso já aconteceu com um amigo que vai em restaurante japonês e sai de lá e fala assim, nossa, eu só comi atum cru, salmão cru, não foi frito, não usaram óleo, não teve nada só demais. Proteína, né? Porém, usou Shoyu, né? o molho de soja, Molho de o soja. shoyu. O light, se eu não me engano, tem 550 miligramas numa colher de sopa. Isso. Ou seja, é muito. Muito. É o que você está falando de uma refeição. É. E muitas vezes, é um alerta também para as mães, tal, que o filho vai e tucha aquele molho de soja lá e come 5 colheres de sopa, assim, numa boa. E a garotada adora a comida japonesa, né? Então tem que tomar um cuidadinho mesmo aí, né? Sem Edu, perceber. a Laura, de Ribeirão Pires, aqui em São Paulo, ela está perguntando o seguinte: pipoca de micro-ondas, Adriane, mesmo aquelas que vêm Tá escrito escondido ali. natural. É porque É você, natural? então, você só abre a pipoca depois que ela está pronta. Se você abrir antes, muitas delas têm um macão de gordura, né? Então Sim. tem que tomar cuidado com isso. Com certeza, ótima pergunta. Porque é prático, né? Então É as pessoas prático. vão pela praticidade. Tem que se atentar, é muito melhor, porque a pipoca é um ótimo alimento. Sim. Então é bem melhor fazer em casa e você mesmo salgar, porque as pessoas também acham que tem que cortar o sal da vida. Não E não é precisa. assim, até quem é hipertenso. O problema não é aquele sal que a gente coloca na comida ou para temperar uma pipoca. É o excesso, é nesses alimentos que estão escondidos mesmo. Perfeito. A gente estava falando do molho de soja, uma dica boa nesses produtos, para quem vai cozinhar, é você diluir. Então você vai usar numa receita, você pode usar uma xícara de café de molho de soja para uma família, não tem problema. Porém, você dilui mais 2 xícaras de água junto ali. Então você vai ter um molho gostoso. Os pratos chineses, a gente falou da culinária japonesa de você ficar molhando também. Diga-se de passagem, no Japão eles só dão uma passadinha assim, é quase um susto que eles passam, não é que eles mergulham. Aqui, eu expliquei isso para eu estou falando por causa da minha filha. Quando ela era menor, ela pegava o hashi, o palitinho, e ficava fazendo assim, no atum, assim, no salmão. Falei, Maria, por que você está fazendo isso? Pai, porque você explicou que quando você faz assim, absorve mais. Eu falei, por que você está fazendo isso? Para absorver bastante shoyu. Eu falei, não pode fazer, né? Pior que acostuma, né? E diluir é melhor. Com certeza. Uma dica que eu dou também é pegar um copinho de limão espremido, pedir, Sim. e colocar um pouquinho do shoyu nesse limão espremido. Que fica muito bom. Fica saboroso. Eu acabo usando também o limão para isso. Sempre o diluir é bom. Sim, com certeza. Igual você falou, na água, no limão, até pelo sabor, né? Sim. Porque você acostuma, depois não tem graça comer Perfeito. salmão. E para quem faz churrasco também, tem gente que vai e faz o churrasco e deixa lá, o salzinho é melhor, esse sal granulado é melhor, tal. Você não precisa nem bater a carne, mas também se você colocar 3 kg de sal na carne, vai precisar bater do mesmo jeito. Com certeza. Joga muito, né? Acaba ficando excesso. E cuidado também com, aqui a gente falou dos alimentos que você compra já, eles temperados, tudo isso. Cuidado para você não adicionar mais do que já tem. Com né? certeza. Porque tem gente que vai adicionar mais do que já tem. E isso é importante porque, igual a questão do açúcar, a mudança do paladar é com o sal também. Então, às vezes, a pessoa está tão acostumada com aquele tempero forte, aquele sal, o sódio, né, excesso, Sim. que ela acha o normal pouco. Mas Sim. vai se adaptando aos poucos. É o paladar, você vai se acostumando. Aí é melhor você usar mais tempero, uma dica também boa, acho que você usa mais tempero e menos sal. Com certeza, as ervas, né, esses temperos melhor. são muito bons e ajuda bastante. Aqui a gente tem nos doces também. Granola é uma coisa que você vai... granola, e a gente pode incluir ali barrinha de cereal também, que é parecido. Sim, não é? com certeza. Pode comer umas 5... Eu aposto que tem um monte de gente que chega no consultório para
para você e pergunta, podemos comer umas 5 barrinhas? Não? Eu descobri uma barrinha muito boa para ajudar na vontade do doce, mas você vai ver tem mais açúcar do que um chocolate, por exemplo. E elas têm, né? Tem, dependendo da barrinha tem. As que são bem docinhas, porque tem além do chocolate às vezes, Sim. tem glicose, tem xarope, porque as pessoas pensam que adicionou açúcar só. Mas não, né, Edu? Tem o xarope, tem maltodestrina, nomes diferentes, que é açúcar também. Se a gente pensar como doce, quais são os nomes assim que as pessoas têm que ficar atentas? Porque assim, a gente olha açúcar e sal é fácil. Mas e os outros nomes? Por exemplo, a gente falou do sal, a questão do sódio. Do açúcar, o que a gente tem que tomar cuidado? Aliás, você falou da glucose. Muitos produtos que você tem que tomar cuidado também é para dar liga na barrinha. Para dar liga na barrinha, você usa glucose. Tem gente que acha que é mel, é glucose de milho. É o açúcar do milho. Aí é como se você estivesse colocando açúcar mesmo. Sim, até a quantidade é até maior. Então, o índice glicêmico é muito alto para quem é diabético, para quem quer emagrecer. Perfeito. Então, a gente tem que se atentar nisso e olhar também a lista dos ingredientes. Dicas dos nomes. Sim. Uma regrinha assim que ajuda, vai. Os que terminam com ose, frutose, lactose, né? Tudo açúcar. Então, normalmente tem excesso nos ingredientes. Sim. Quando tem. Então, os que terminam em ose, lactose, frutose... Tem também maltose. Maltodestrina, esses diferentes, né? Perfeito. Maltodestrina tem muito. Além do açúcar. Além do açúcar. Né? Ou às vezes está 0 açúcar, mas tem esses ingredientes. Perfeito. Tem muitos produtos que são utilizados, de uma maneira geral, para dar esse dulçor, que são bacanas. Por exemplo, a maçã é muito utilizada em geleia. Quando você vê maçã, é um bom sinal. Sim, né? é um bom Porque sinal. está usando a frutose, que é o açúcar da própria fruta, para ser colocado ali. Né? É só ver a quantidade e dosar também, igual a gente falou, não tem problema nenhum. Perfeito. Se temos dúvidas? Temos sim. Por Olha, favor. a dúvida de uma mãe desesperada também. Ó, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre os filhos, né? A Cristiane, de Jundiaí, aqui em São Paulo, ela está falando o seguinte, Adriane, tem alguma solução no caso dos achocolatados e os cereais matinais? Tem algum que se salve, que seja menos, com menos açúcar? Tá, uma boa pergunta também, que é uma dúvida, né? A gente tem que olhar, quanto menos ingredientes tiver, melhor. Quanto menos esses nomes diferentes, xarope, cana, né, caldo de cana. Perfeito. Então, tudo que você tiver dúvida, pode dar uma consultada, veja se é açúcar. Quanto menos ingredientes, quanto menor a lista, melhor. E olha o que tem lá. E a tabelinha também é a melhor opção, porque não tem uma regra, né? Sim, aqui a gente separou o iogurte, ali molho de tomate ou ketchup. Ketchup tem que tomar cuidado, porque ketchup tem bastante açúcar. Tem bastante açúcar. Esses molhos, né? Até em churrasco, você falou, muita gente gosta de colocar. Então tem que se atentar. E o molho de tomate. Porque o molho de tomate a gente tem também no mercado, tanto com açúcar e aditivos, como os que são mais naturais. Perfeito. Então olhar sempre, porque às vezes a pessoa pega e nem pensa nisso. O iogurte, geralmente os que têm sabor. Principalmente a gente tem que tomar cuidado, né? A mesma coisa, as pessoas acham que tem às vezes só o açúcar da fruta, que é o morango, mas tem xarope, esses outros aditivos. Então, sempre olhar e preferir o natural e você adoçar em casa. Perfeito. Olha, a gente está aqui recebendo a querida Adriane Marcon. Siga a Adriane nas redes sociais, @nutri.adrianemarcon. Adriane, obrigado pela presença. Obrigada sempre, a você. viu? Um prazer. Prazer é meu, Muito obrigado. Agradeço. E fique sempre atento. Eu sempre falo o seguinte: uma vez saiu uma pesquisa sobre medicamento, que as pessoas, os brasileiros de uma maneira geral, não liam a bula do medicamento. Se a gente muitas vezes não lê nem a bula do medicamento, do alimento pior ainda. Se a gente lê ali atrás, a gente sabe. Com certeza. Eu não sou radical com nada. O que eu faço? Eu diluo. Qualquer coisa que você vai fazer, você dilui. Pronto. Isso, é a melhor resolve coisa. o problema. Senão a gente não fica limitado de opções também. E aqueles produtos que já têm açúcar ou sal, seja para cozinhar ou para fazer uma receita, você diminui também. Sim, isso ajuda bastante. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigada Volte a você. sempre. Pode deixar. Muito obrigado. Você de casa agora, ó. Me fala uma coisa, Gabi. A nossa costelinha tá... Aqui, tá cozinhando. E aqui, ó, o que a gente pode fazer? Já pode colocar mandioca. Podemos colocar mandioca. Olha o molho
como ele fica espetacular ali. E aqui, ó, qual é o truque? Ah, Edu, quero fazer separado ou não quero fazer com mandioca. Não precisa. À vontade. Agora, se quiser fazer render o prato, a gente até falou que era um prato econômico também, não é? E ele fica com um caldo, dá pra comer com a colher, assim, de tão gostoso. Muito que bom, fica, não é? né? Posso ir Ó, colocando aqui? Pode sim. Já fizemos a massa com escarola e frango empanado com farofa. Já tá quase no fim aqui a costelinha de porco com mandioca, que é um prato delicioso. E nós vamos fazer agora uma receita que é muito prática. Polenta com ragu de carne moída. Quem quiser fazer com carne seca pode também, que fica muito bom. Carne picadinha. E agora com o frio é um prato super nutritivo. Também é uma receita econômica, porque você consegue fazer esse volume grande aí com menos de R$40, você consegue fazer. Você tem a vinheta da receita prática, Dioguinho? Pode colocar, por favor? Eu não quero de forma alguma banalizar, mas você tem da receita econômica as vinhetas, porque aqui a gente tenta atender você de casa com o maior carinho. Sim. E sempre tentando fazer, tirar o máximo de sabor, porém com você gastando pouco. Roda aí a vinheta. Receita econômica também, uma receita muito gostosa que você vai aprender agora. Ó, aqui tá no jeito. Tá no jeito. Ó, vou deixar aqui do lado, só pra gente ir cozinhando e a gente vai aqui, ó, preparar essas receitas. Você liga ali depois, por favor? Ligo. Ó, aqui é o seguinte, nós vamos dividir essa receita, ela é muito prática, gostosa também para você que está acompanhando a gente. Vamos começar com a carne moída e tem duas formas aqui. Se você quiser colocar a gordura antes, colocar a cebola e o alho antes, não está certo ou errado, você pode fazer, até porque essa carne vai cozinhar no molho. Ah, Edu, quero essa carne bem fritinha e tal. Começa com a carne. Então você pode fazer de um jeito ou de outro. Nós vamos começar aqui, ó, com um pouquinho de manteiga. Eu vou fazer com manteiga e azeite. Obrigado. Gabi, tem hora que falta uma palavra, tá aqui do ladinho a palavra e ela fugiu. Aí ali a gente tem uma coisa interessante, a gente tem o caldo de legumes aqui do lado. E aí o que você pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, fazer um chuveirinho. Você gosta de fazer o chuveirinho como eu faço? Gosto. Gosta? Gosto. Tá, porque a Cidinha gosta de misturar a parte. Sim, a Cidinha faz de jeito diferente. O né? Renato gostava de fazer também, meio a meio, daí depois colocava. O Renato gosta de uns... Aliás, beijo pro Renato, mandou uma mensagem super bonita Dia das Mães ontem. Muito querido. Grande abraço, Rei. Obrigado pela parceria lá no evento, que foi um sucesso. Muito obrigado, viu? Fiz questão de fazer a postagem. Amanhã nós vamos mostrar... O pessoal pede foto, não é? Sim. Tem de foto lá que eu tirei. Eu imagino que você Nós deve... vamos mostrar. Tirei foto, viu, Gabi? Aqui, ó, cebola. Então a gente põe aqui, ó, a cebola. Podemos colocar também alho. Então, ó, estamos fazendo 3 receitas ao mesmo tempo. A costelinha está cozinhando ali. Tá. Vai ficar uma delícia. Aqui a parte eu tenho cebola. Coloquei um pouquinho do alho aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Dar aquela refogada aqui, ó. E aí a gente pode colocar, refogou, podemos colocar a carne moída. Essa receita é muito prática, né, Gabi? É prática, deliciosa. Essa é aquela de comer de balde, assim, E sabe? dá pra fazer pra hoje. Você Dá. que tá acompanhando, ó, são 10h58 da manhã, é isso, Dioguinho? 10h58 da manhã. Dá pra fazer hoje, sim. Essa receita é muito, muito prática, ó. Esse friozinho, né? E é uma receita... Nossa. Essa é o tipo da receita que rende. Rende muito minha infância, assim, polenta. Nossa, muito. Você sabe, Gabi, essa receita eu até prometi fazer pra Ana, lá no canal nosso, que é a receita da polenta na tábua. Ah, sim. Porque, dependendo como você faz, você serve ela na tábua. Vocês já viram fazendo aqui na TV a polenta na tábua? Já viu o Marcos fazendo essa receita, que era a tábua, põe a polenta aqui, depois põe a... Você lembra dessa receita, Marcos? Lembra? É gostosa.
Vale a pena. Vamos ver como é que fica essa polenta. Conforme for, a gente faz ela Na tábua? na tábua, é. Quer dizer, a gente faz fora da tábua e a tábua é só para arrumar, na verdade. É uma boa dica, não é? É. Ó, você que está acompanhando a gente, quer mandar mensagem 11 994652423 e @ Fica com a gente TV. Aqui, ó, refogamos. E aí a gente dá uma soltadinha na carne. Aqui já entrou a cebola, já entrou o alho e também a carne, ó. Damos essa refogada. E aqui você não precisa esperar fritar, porque essa carne vai cozinhar no próprio molho. Se a gente tivesse aqui sobrando, por exemplo, um pouquinho de... Ali, vinho tinto aqui? Isso, vinho tinto. Ah, eu ia falar do vinho tinto agora. Vinho tinto. Fica uma delícia. Para essa receita mesmo. Não precisa ser tudo isso. Pode, ó. Acho que eu exagerei um pouco. É meia garrafa de vinho tinto, Dudu. Você acha que vai ou não? Metade põe, metade toma no cálice, aí. Muito, né? Ó. Podemos colocar aqui, ó. Uma porção generosa, vai. Vou pôr mais do que eu. Já vou deixar aqui, porque quando a gente quiser usar, já usa. Tava aqui pensando, você que está acompanhando a gente, fica muito bom as receitas com bolonhesa que você coloca o vinho tinto. Deixa eu aproveitar e pegar a Aquíssima, água da melhor qualidade, ó. A gente tem a Aquíssima sem gás, com gás, as saborizadas. Qual você quer, Gabi? Eu quero com gás. Com gás. E aqui, as saborizadas, lixia e maçã verde. Então, vou dividir com você que eu vou pegar com gás também. E o que tem de cachaça, isso daqui embaixo é tudo presente que a gente ganhou, ó. Ó, tem um monte de cachaça aqui, Gabi. Tem mesmo. Dá pra cozinhar com cachaça até quando a gente quiser. Que legal! Ó, é pra cozinhar, não é pra tomar não, né? é pra cozinhar. E você que está acompanhando a gente, quer mandar alguma mensagem, se tá a posto lá? Tem mensagem, Cis? Você vai me falando aí. Tá, tem. Diga aí. A gente tem foto sua, Edu. Minha? Te flagraram. Me flagraram? Vamos lá. É o Gabriel. O Gabriel foi lá numa avenida famosa aqui de São Paulo. Olha lá, olha lá. Aí. Gabriel. Foi o ano passado essa foto, Edu. Ah, é? Ele falou que Oi. guarda com o maior carinho, super seu fã, aí te encontrou na rua e te parou lá pra fazer essa foto. Gabriel, ó. um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Foi ano passado, então. Isso. Perfeito. Um grande abraço, ó, você que está acompanhando a gente. São duas receitas que a gente está fazendo ao mesmo tempo. A costelinha de porco com mandioca, a gente tem ela, tá cozinhando aqui nessa panela. Olha como fica o creme. Fica espetacular essa receita. E o cheiro maravilhoso que tá. Incrível a receita. A gente deu a dourada na costelinha e aí o que acontece? Você põe para cozinhar ali, depois ó, a mandioca vai misturando no molho, fica muito bom. Aqui uma receita prática e econômica. A gente está fazendo o molho, a parte do molho aqui com a carne moída. Coloquei o vinho tinto. Aqui também o aroma muda quando você põe vinho tinto na receita. Aqui eu vou colocar molho de tomate também, ó. Então a gente, para ter um molho gostoso, tipo um bolonhesa que foi agregado vinho tinto, dá um upgrade no molho espetacular. O aroma maravilhoso. Para quem tem receio de, eu não posso comer, não bebo álcool, não. O álcool vai ficar só o sabor do vinho. A não ser que você coloque no final, já desliga o fogo, a não ser que você queira. Como ele vai cozinhar ainda bastante aqui, a gente está só sentindo o aroma do vinho aqui, né? E fica muito bom. Aí você pode usar o tempero que você quiser aqui, ó. Até páprica fica muito bom nessa receita. Eu vou usar um pouquinho de pimenta calabresa aqui, que fica espetacular. Ó, pimentinha calabresa. Fica muito bom, né? Fica. Você gosta de páprica no molho? Gosto. Vou colocar a páprica defumada, então. Ó, páprica defumada. A páprica defumada eu ponho até no estrogonofe. Você põe? Eu ponho. Eu gosto de a defumada? Fica muito bom, defumada. Não é? Gosto. Sabe que eu gosto da carne moída? Pimenta síria. Também. Vou colocar um pouquinho. Também. Nossa, tá temperada essa carne. Você vai ver essa daqui como fica diferente. Ó, aí mistura bem tudo. Você que está acompanhando a gente. Uma delícia. Ó o aroma. Muito. Essa pimenta dá um saborzinho, né? Pra quem gosta de um toque árabe, né? A Gabi tá fazendo aqui do lado a polenta. A gente tá usando o fubá pré-cozido.
mas quem quiser pode usar o que não tem problema nenhum. Não. Das duas formas dão certo a receita. E aqui podemos colocar um pouquinho de salsa aqui, ó, nessa receita, que fica muito, muito bom. E aí, você vê, a gente acabou de receber a Adriane aqui falando sobre sal, tudo isso. Deixa para colocar o sal no final. Coloca só uma pitada de sal aqui, ó. Pronto, aqui a gente não colocou sal, né? Não, ainda Nada. não. Deixa Não. para colocar no final um pouquinho, uma pitadinha de sal, basta. Então aqui, ó, carne, aqui é só deixar apurar. A gente tinha falado sobre o açúcar, né? E o açúcar, na verdade, ele encobre a acidez. Ele vai dar o dulçor e acaba encobrindo o sabor da acidez. Mas quanto mais tempo, a gente sabe, qualquer molho de tomate, você deixar cozinhando mais tempo e tal, ele apura e ele tira, ele perde segredo é essa isso, acidez. na verdade, Acho né? que é um grande segredo que vale a pena você fazer quem desse tem jeito. tempo para fazer em casa um molho caseiro só de tomate, vale a pena. Sabe o E que está aparecendo hoje? Que a gente está fazendo a receita para todo mundo comer aqui. Isso. E vai sair tudo de uma vez. É, Não é, Edu? então. Parece que a gente está fazendo aqui, ó, a costelinha, estamos cozinhando aqui do lado. Aqui a polenta está começando a engrossar. A polenta começando a engrossar. A carne moída ali do lado. Quando sair, preparem-se, porque Hoje vai ser, o menu hoje tá caprichado aqui, hein? tá caprichado. Tá caprichado. Olha, tem o doce, daqui a pouquinho tem o doce. Você gosta do Juventus? Gosta do Juventus? Você sabe que minha avó morava lá perto do Juventus. Eu ia de vez em quando jogar bola lá, Ah, um é? clube Olha. muito legal. Lá na Moca. Segundo informações, nosso querido diretor, o Diogo, já foi jogador do Juventus. Ah, é? Ó. Olha só. Isso ele nunca Ó falou lá, pra gente. esse é o Dioguinho, vamos jogar bola. Nós temos um time bom também, viu, Diogo? Nós temos um time bom lá no nosso time lá da Boali. Tem uns 3 meninos que trabalham com a gente lá no escritório que foram profissionais. Tem o Rodrigo, que é meu sócio, foi profissional também, jogou na Portuguesa, jogou em Portugal também. Mas daí o capitão do time é o Deco, né? Aí o Deco, aí é outro brincadeira. patamar, né? Ó, molinho de tomate perfeito. Olha aqui, não. isso daqui tá sensacional. É uma pena que não tem cheiro na TV ainda. Tá um cheiro maravilhoso. Ficou incrível. Você viu a combinação da pimenta? Eu não tinha feito ainda Aham. a combinação da pimenta síria Nossa. com a pimenta calabresa. Muito bom. Vai ser surpreendente. Ó, e tem o doce daqui a pouquinho, ó. Aqui em casa, ó. Aqui em casa, ó, eu. É como se É fosse, nossa né? casa, né? Aqui em casa praticamente está quase tudo pronto. A costelinha tá pronta. Nós temos que fazer o doce hoje também. Tem. Eu tô em dúvida se a gente arruma a Emprata. costelinha, emprata a costelinha, se a gente faz o doce. Quanto tempo a gente tem, Dioguinho? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a receita do... Vamos. Aqui tá pronto já. Vamos começar a receita do doce? Vamos. Para você de casa, ó, receita especial desse doce que é incrível. Se estiver sozinho, não faça. Quer dizer, você pode fazer. Mas daí, não come, que você começar a comer, você vai comer Se sozinho. não tiver autocontrole, não faça. Ou A faça gente- e convide alguém. Para dividir. A gente tem uma lata de leite condensado, 395 ml. Junto, a gente vai misturar uma caixinha de creme de leite. Então, uma lata de leite condensado, 395 ml. Tira tudo para você não desperdiçar. Ó, usa sempre uma espátula para fazer isso. Aí aqui a gente pode colocar 200 gramas de creme de leite, pode ser o de caixinha, não tem problema, vai dar certo a sua receita. E aí, tudo isso daqui você mistura a frio. A gente vai misturar também um vidrinho de leite de coco. Aquele vidrinho menor de 200 ml. Então, um vidrinho de leite de coco que a gente põe aqui, ó, junto. Então, uma lata de leite condensado. Não tem como ficar mais ou menos essa Não, receita, é né? impossível, né, Ju? É impossível, Gabi. É impossível errar. Com É coco impossi- ainda. É. Eu sou suspeito de A falar, eu adoro combinação coco. desses 3 aqui fica sensacional. Ó. Já dá pra comer assim, né? Já dá para comer assim. Quem é formiguinha. Gabi, você quer ir fazendo caramelo? Faço. Ó, esse caramelo, você que está acompanhando a gente, também é um caramelo que vai creme de leite. Você começa com açúcar, certo, Gabi? Certo. Ó, quebra os pedacinhos aqui Ah. pra gente ter. Ou se quiser peneirar, peneira, que é Pode até ser. melhor. Vai uma dica legal. A gente que muitas vezes só peneira a farinha de trigo, é legal peneirar o açúcar. Então aqui, ó, a frio você vai misturar uma lata de leite condensado, 395 ml,
200 ml de creme de leite e aí a gente vai misturar também o leite de coco, um vidrinho 200 ml. Aí a gente tem uma xícara das de chá para dar consistência e sabor também de leite em pó e a gente mistura aqui, ó. Enquanto o caramelo, a gente tá ali, é um doce muito, eu não falei que era prático, né? Eu acho que rola Tem uma a vinheta aí, Dioguinho, ó, receita prática, que esse doce aqui, ó, qualquer um consegue fazer. Você que tem dúvida em casa, que doce eu faço, se eu consigo fazer esse doce, esse daqui é simplesmente incrível e fácil. Pode rodar aí, por favor. Receita prática, ó, esse doce incrível, creme branco com caramelo de coco. Aliás, a gente tem aqui, ó, o coco na base dele. Eu misturei uma lata de leite condensado, 395 ml, uma caixinha de creme de leite, 200 ml, um vidrinho de leite de coco, 200 ml e bati bem. Junto, eu vou colocar uma xícara de leite em pó. Coloquei aqui você bate bem para tirar qualquer gruminho. Feito isso, por que a gente não precisa de panela, não precisa de micro-ondas, não precisa de nada? A gente vai colocar gelatina. Então a base agora com a gelatina, fácil. A gelatina você olha na embalaginha, dissolve um pouquinho de água, põe ali no 10 segundinhos no micro-ondas. no micro-ondas, basta. Isso, E daí, ó, diluída. você já dilui aqui e já mistura aqui. Essa mistura toda vai para a geladeira. Fácil e simples assim, ó. Misturou, aqui tá pronto. Escolhe uma travessa, pode ser qualquer uma delas. Quem quiser colocar individual, que a gente até fez aqui, já Pode deixou também pronto, individual. Pode, taças. Bonitas individuais. taças, hein? É. A gente acabou de mostrar as taças da Isso. Havan, a gente pode fazer nas taças da Havan que vai Aqui ficar a gente espetacular. usa tudo. Ó, aí aqui, ó, esse creminho vem pra cá. Batemos e misturamos ele à mão. Ó, desse jeitinho aqui. Ó, sabe quem tá acompanhando a gente? A Dani. Dani, um beijo pra você, uma ótima recuperação. A Dani, que é a esposa do querido Richard. Dani, um beijo pra você. Uma pronta recuperação pra você, viu? A gente gosta muito de você, não só eu, como a Maria e a Ana também. Aí aqui, ó, o açúcar, cada um faz de um jeito. Eu Você deixa ele nem parado. me intrometi, eu deixo ele paradinho. É que eu sou, você sabe, né? Eu sou aceleradinha, né? É aceleradinho. Aceleradinha. Um pouquinho, acontece. Acontece, Vai dar certo. Vai dar certo. Quem quiser fazer como eu faço, deixa paradinho ali. Só fica atento, você põe o fogo bem baixo e deixa paradinho ali para não Que mexer. você olha pra trás, virou, ele queima, né? O caramelo, tem que tomar cuidado. Aí aqui ainda vai a manteiga, vai o creme de leite Isso. e vai coco ralado. Olha que delícia esse doce prático. Si, temos fotos? Edu, temos fotos. Na semana passada, aqui com o Edu Lima, você fez aquele Romeu e Julieta de travessa, né? Sim. E aí foi um sucesso e algumas mães fizeram em casa ontem para o Dia das Mães. Vamos ver? Vamos ver, quero ver. Olha aí, lá, ó. essa primeira aí, Edu, é da Shirley. A Shirley, que é aqui de São Paulo, capital. Ela fez ontem para o Dia das Mães, sucesso. Não sobrou nada, Olha né? aí. Como já era de se esperar. E a Tânia, de Mogi das Cruzes, também fez ontem para o Dia das Mães. Olha lá, já O está até mesmo começada, né? Pela foto a gente vê que ele foi o início, né? O início do fim. O início do fim já. E foi um sucesso. E a gente recebeu, Edu, várias fotos aqui de receitas de sobremesas que as pessoas fizeram no final de semana. Ah, legal. Aí ao Quero ver. longo da semana a gente vai mostrando. Perfeito. Você que está acompanhando a gente, você pode mandar. Você que tirou foto com a gente, pode mandar também, né? É isso aí, Que a gente adora. mostra aqui com o maior carinho. Ó, acabei de achar um produto aqui que você não pode deixar, ó. Na mandioca. Eu tava pensando na mandioca Ai, gostosa. Tava... e olha que eu catei, Esse viu, Edu? fiozinho, ó, tira, Tira. não serve, né? Encontrou ele, separa. Não é? Tira ele, não deixa ele. Vou arrumar de um jeito diferente aqui, ó. Ó, Edu, aqui só pra mostrar que tá pegando a cor já, né? Eu já botei a manteiga e a creme de leite.
Já vou botar o coco aqui. Perfeito. Então, manteiga, Isso. creme de leite, baixa bem o fogo. Isso. Deixa eu ver Para até não se queimar, tá- deixa bem baixinho. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia e o carinho da sua audiência. Ó, aqui, ó, eu vou... Quanto ali o doce, a gente deixaria ele esfriar, né? Então deixa ele esfriar e geladeira, certo? Geladeira. Geladeira, ele gelou, tá firminho, você pode tirar. Ó, você que está acompanhando a gente, olha essa receita que a gente fez da costelinha. Vou arrumar de um jeito... Quem tá arrumado de um jeito diferente, né, Gabi? Isso, Edu, dá o seu toque, chefe. Dá o Você retoque, gosta? como Toque, diz a Maria. retoque. Dá o Olha retoque, pai, esse que fica caldinho. bom. Acho que eu vou querer experimentar esse... Esse daqui? Oh, tá incrível esse daqui. Olha, Tá. Não fica... E foi super rápido também, né? foi super rápido. Foi. A Gabi, ela faz com prazer, ela olha feliz, ela Eu sorri. gosto, eu adoro. A Gabi sorri com os olhos, ó. Né? Da felicidade que fico- deu certo, né? eu fico Ufa, deu certo, a gente tá ao vivo, são 11h16 da manhã. Nossa, a receita deu tudo certinho. Adrenalina mil. É, e a gente vai aqui na calmaria fazendo. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia e o carinho da sua audiência. Ó, eu só tirei por uma questão da forma que eu arrumo, mas se você quiser colocar tudo junto, não tem problema algum. Você pode fazer, que não tem problema, né, Gabi? Não tem problema. Pode fazer do jeito que você Você quiser. tá fazendo o prato que o nosso diretor adora. Gosta de pratão. O pratão? Pratão, ele Pratão. gosta. Pratão. Ó, aí eu vou colocar a mandioca aqui embaixo, então como base, e aqui por cima agora, ó, pego uma a uma e vou colocando aqui as costelinhas, ó. E aí você pode ir colocando enviesado aqui, ó, do jeito que você quiser. Vamos para um rápido intervalo e na volta eu mostro esse prato para vocês. Fica com a gente, até já. E a gente está de volta, obrigado pela sua companhia aqui. Um dos pratos, a costelinha, Gabi, vê se você está gostando da Tá lindo, decoração Edu, aqui, tá você lindo. está aprovando. E aí, a gente vai fazer a polenta aqui, dependendo da textura que tiver, vamos arriscar fazer na tábua? Vamos. Se cair para fora da tábua, caiu, mas A a gente gente- tenta, né? Só para dar a dica para você de casa fazer também de uma forma diferente, ó. Aqui um verdinho em volta, ó. Acho que assim tá legal esse prato, não tá, Tá não? lindo. Eu posso experimentar aqui? Eu tô morrendo Pode, de fica à vontade. vontade. Lógico que Eu pode. adoro mandioca. Então, Veja como tá esse molinho, ó. Esse prato aqui tá pronto. Vou colocar ali na frente, ó, para você que está acompanhando a gente. Obrigado pela companhia e o carinho da sua audiência, ó. Primeiro prato, a massa com escarola e o frango crocante. Aí aqui a gente tem a costelinha também, ó. Prato simples e bacana para você fazer. Agora é o seguinte, ô Dioguinho, o segredo do chefe, o truque do chefe, o que você quer pôr aí? É o segredo. Bota o segredo. Isso aqui não é qualquer um, é o segredo. Bota o segredo aí. Ô, Dioguinho, travou? O segredo destrava aí. Foi! Fica atento. Pode dar certo? Pode. Deu uma engrossadinha? Deu. Do jeito que tava, não ia dar, porque o segredo ia por água abaixo. Ia Eu vou fazer desmoronar. aqui na frente, eu vou fazer ali, ó, para facilitar para todo mundo. E se cair, cai aqui em cima, né? Ó, já vou fazer no lugar. Fazer no Deixa eu lugar tirar direito. Pronto, vamos fazer o segredo aqui. Melhor, melhor. Vou deixar uma basezinha aqui para se cair, não ir pro chão, tá? Você que está em casa, segura aí. Ó, o certo é deixar um tempinho a mais. Mas nós Isso, estamos ao vivo, é. não vai dar tempo. E é assim, vamos lá. Gabi, pega uma concha para mim, por favor. Ó. Você vai ver que bacana para você arrumar. Muitas vezes você não tem... Acho que vai dar certinho. vai dar, vai dar. Polenta De uma na maneira ou tábua, ó. Você que está acompanhando, é super típico fazer isso lá na Itália. E aí você pega uma tábua bacana que você tem, ó. Você vem arrumando assim, ó. Ela vai continuar escorrendo, ela está escorrendo ali, ó. Ela não parou de escorrer. Ó, você Mas vai co- ficar, vai ficar. vai ficar, ó. Deu certo No já. nosso ar-condicionado Esse tempinho aqui, ó, que você fez, foi o ideal. É. Mas calma que ainda a gente vai colocar por cima a outra ainda.
Aqui é uma parte, ó. Ainda por cima tem a carne moída. Quanto tempo a gente tem, Dioguinho? Só para eu ir no tempo que dá tempo aqui, ó. Não dá tempo da gente fazer com calma, ó. Aqui você pode servir assim e já servir na mesa assim, fica bonito, não Lindo. fica? Pra quem faz... Tá bacana, não fica? Quem gosta de fazer um aniversário diferente, é uma opção, né? Fazer algumas tábuas assim com polenta e nesse friozinho, eu adoro. Fica bom, O não meu fica? aniversário no inverno, eu adoro. Aqui, ó, agora eu faço como se fosse um ninho. Legal. Ó, Um caminhozinho, né? até porque eu derrubei aqui, ó, você vai até para encobrir a imperfeição que você fez, ó. Vamos aqui. Pronto. Preparamos a base. Aí, Gabi, você tira aqui, por favor. Tiro. Ó. Tá na mão aqui. Cuidado para não queimar. Agora a gente vem com o bolonhesa, ó. Fica bem bacana de fazer assim, né? Ó. Vem com o bolonhesa e vem colocando ele aqui. Ainda vai ceder mais um pouquinho pro lado, tá vendo aí como é que é, ó? Fica bonito assim, hein? Lindo. Você que está acompanhando, polenta na tábua. Já mudamos a receita. É A verdade. gente não é obrigado, né, a fazer igual, né? Fazer diferente, né? Eu vi que ia dar certo, ó. Aí aqui, ó. Para dar mais emoção, A gente gosta de um desafio aqui. De um desafio. Ao vivo ainda. ao vivo, Gabi. Ó. E aí, você vai fazendo assim, ó. Você vai espalhando ela. E vai chegando aqui no limite, ó. E aí você raspa tudo para não sobrar realmente nada na panela, ó, na frigideira, ó. Para que você tenha um prato bem bonito. Bom, aqui tá no jeito. Aí a gente pode colocar um verdinho. Gabi, enquanto eu tô aqui preparando esse, para dar o tempo certinho, explica o que você vai fazer com o doce. Aqui é a finalização do doce. Ele pega a consistência super rápido. 3 horas na geladeira já fica durinho assim. Não tem problema colocar ele quente, né? Que a gente acabou de fazer essa... Como se fosse uma cocada. Caramelo. Esse meu aqui deu até uma secada a mais. Ó, cocadinha. Virou uma cocada. Não, dentro tem... Não tem como ficar... Esse doce aí, não tem como ficar mais ou menos, né? Dentro tem coco ralado. Então, na base Isso. dele, leite Quem gosta- condensado, creme de leite e... Leite de em coco. pó, leite de coco, leite até... E aí, depois, por cima, o que você colocou aí, Gabi? O açúcar. Isso, Manteiga. açúcar, manteiga, creme de leite e coco. Eu deixei passar um pouco do ponto, porque o intuito é um caramelo de coco, né? Uma coisa mais fluida. Mas aqui não vai ficar ruim, gente. O teu virou uma cocadinha. Virou uma cocadinha, Mas mas tá não tem ótimo problema. também. Pra quem gosta de coco, Eu acho incrível essa Nossa, receita ó. aí. Ah, todo o mundo pessoal achou. aqui gostou. Gabi, ó. não tem problema. Todo Não. mundo gostou desse jeito que você fez aí. Tá ótimo, gente. E uma vai pimentinha ficar- aqui vai bem, não? Ó, Vamos colocar as pimentinhas aqui, ó. Essa pimentinha é saborosa, faz toda a diferença no prato, ó. Até pra você decorar também. Cuidado com as crianças. Se bem que a Gabi falou que a filha dela tá comendo pimenta, ó. Nossa, ela come. Não Ela é? tem um salgadinho que eu não consigo nem sentir o cheiro de tão apimentado. Ela come. Olha aí, ó. Tá prontinho aqui. E aqui a sobremesa. Pô, fizemos bastante prato, hein? Nossa. Olha o que a gente fez de prato Uma hoje, ó. segunda-feira? Ali a massa com escarola e bacon, que pode ser um prato único para você fazer aí na sua casa. Do lado, a gente fez o frango crocante, que é a ideia de fazer o frango crocante na farofa. Ali a costelinha com a mandioca, que ficou espetacular, um prato para a família. Sim. E aqui do lado, a polenta na tábua, ó. Toca aqui, deu certinho. Olha Nossa. como ficou bonito ali. Ficou, hein? Faz diferença. A gente vai para o intervalo, já volta. Até já. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Gabi, toca aqui. Ó, Um prato melhor que o arrasamos outro, ó. hoje. Massa com escarola, um pedido do pessoal de casa, principalmente a escarola com bacon, que serve, combina demais com a massa. E aqui a gente nem colocou molho de tomate, Não. porque não há essa necessidade. Depois a gente fez um frango empanado na farofa, a gente fritou de duas formas, uma na imersão, com óleo e a outra só com um pouquinho de azeite, né, Gabi? A costelinha de porco com mandioca, que é o prato que, eu olhando nos seus olhos, é o prato que mais brilhou para você almoçar. Nossa, eu adorei. Adorei, mas eu tô em dúvida da Você tá em polenta dúvida? e do... tô. Ah, pode comer um pouquinho Os de um, dois, um pouquinho é. de outro. Mas é um prato para a família e é um prato econômico também, É, não é? muito. Essa costelinha com mandioca que é incrível.
a gente mudou um pouquinho e fez a polenta cremosa na tábua com carne moída. Não é qualquer carne moída, que a gente Não. colocou um bolonhesa feito com vinho tinto e tal. E depois a gente colocou desse jeito bonito aí na tábua. Eu vou fazer essa receita de surpresa para Ana. Agora ela não tá Não. vendo mesmo, tá trabalhando, então... A gente não fazer. conta pra ela. Não conta. Não conta. E depois um creme branco com caramelo de coco. Tem o coco na parte branca que você tá vendo, né, Gabi? Isso tem. Que a gente colocou leite de coco. E depois na cocadinha, que a Gabi mudou a receita, porque ela tá convivendo muito comigo. Aí já mudou. Automaticamente mudou. É uma mudança Não, automática. eu acho que ficou até mais gostoso. Eu também quero. Eu ia te falar isso, ó. Tá. Siga a Gabi nas redes sociais, @chefe Gabi Meso. Siga a mim mesmo, @Edu Guedes Oficial e @Fica com a Gente TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. Obrigada, Edu. Beijo. Tchau.